Capítulo 5. Assumir nosso lugar no universo. No centro da nossa galáxia há um buraco negro com 4,5 milhões de vezes a massa do Sol. Nosso planeta leva 250 milhões de anos para dar uma única volta completa na galáxia. O tempo de uma vida humana é apenas um instante cósmico. A Terra não é o centro do sistema solar e muito menos do universo. A humanidade não espelha a face divina, nem mais nem menos do que a raposa, o texugo, o polvo, o coronavírus ou a pedra que rola na pedreira. O eu consciente que navega pelo passado e pelo futuro com a velocidade da imaginação não é o dono do mundo interior, mas um habitante assombrado pelos fantasmas das criaturas da mente inconsciente. Esse vasto zoológico de feras maravilhosas e complexas que toda pessoa carrega dentro de si. Por isso mesmo somos animais com intensa fome de viver. Primatas bípedes da mais apaixonada sociabilidade, cheios de curiosidade e afeto. Macacos capazes de olhar dentro do olho da divindade que integram, numa perspectiva totalmente original de seres que optam pelo amor, pela liberdade, pela fraternidade, pela igualdade de oportunidades e pela conjunção de saberes. O vertiginoso encontro de povos propiciado pelo final da última glaciação, há 11,5 mil anos, permitiu uma explosão cultural sem precedentes. Inicialmente, ampliou-se a diversidade pela abundância de recursos, com a dispersão de grupos humanos isolados entre si e sem línguas em comum. Depois, a diversidade se reduziu pelo atrito de culturas e começou um longo processo de globalização marcado pela dominação transitória de tradições específicas, hoje em seu apogeu. Não há limites para os benefícios resultantes da mistura de elementos culturais tão diferentes que ainda preservamos. Estamos adentrando a época em que tudo do bom e do melhor será possível, desde que saibamos alinhar causas e consequências para beber com sensatez desse gigantesco repertório de saberes científicos e não científicos, criando combinações culturais à altura dos desafios do futuro. Que lugar ocupamos no universo? Qual queremos ocupar? O fascínio com viagens espaciais é compreensível, mas se de fato queremos levar as culturas humanas a outros planetas, temos de arrumar nossa casa antes. Enquanto o sofrimento e a desigualdade persistirem na Terra, não teremos nada de bom para levar a outros lugares do universo. Aqueles que investem pesado nos foguetes deveriam investir mais ainda em educação e saúde. Caso contrário, estarão contribuindo para o espalhamento sideral do Kali Yuga. Pense no cosmos como um sonho de Vishnu, uma simulação de realidade feita de tudo que não existia há 13,77 bilhões de anos. Nossos antepassados pré-históricos experimentaram a consciência elevada da coletividade incorporada no cosmos, imersa num emocionante animismo. Por dezenas, talvez centenas de milhares de anos, os mais velhos dos nossos mais velhos viveram rente à percepção do grande jogo cósmico. De certo, houve muita competição e predação durante todo o Paleolítico, mas não existiam mecanismos para que isso se tornasse a tônica da experiência social. Entretanto, há poucos milhares de anos, mas num crescendo até o estupor do presente, nossa ancestralidade foi aprisionada pela engrenagem comportamental perversa dos jogos humanos de acumulação e opressão. Quando diz que o futuro é ancestral, Ailton Krenak exprime que não teremos futuro sem o resgate das cosmovisões sustentáveis do passado. Privado de natureza, sono, alimentação, exercício físico e relações humanas de qualidade, o homem branco se enfiou num beco existencial e ecológico que parece não ter saída.
Entre as capacidades ancestrais que precisam ser recuperadas, o sonho tem lugar central. A sociedade dos brancos desaprendeu a arte de sonhar, que exige memória, intenção, interpretação e coletivização das imagens oníricas pela narrativa ao despertar. Segundo o xamã Yanomami Davi Copenaua, os brancos não sonham tão longe quanto nós. Dormem muito, mas só sonham com eles mesmos. A atrofia da capacidade de sonhar reflete o sequestro do desejo pela relação desmedida com as mercadorias. Davi Copenau explica: no começo, a terra dos antigos brancos era parecida com a nossa. Lá eram tão poucos quanto nós agora na floresta, mas seu pensamento foi se perdendo cada vez mais numa trilha escura e emaranhada. Seus antepassados mais sábios morreram. Depois deles, seus filhos e netos tiveram muitos filhos. Começaram a rejeitar os dizeres de seus antigos como se fossem mentiras e foram aos poucos se esquecendo deles. Derrubaram toda a floresta de sua terra para fazer roças cada vez maiores. Aí começaram a arrancar os minérios do solo com voracidade. Construíram fábricas para cozê-los e fabricar mercadorias em grande quantidade. Então, seu pensamento cravou-se nelas, e eles se apaixonaram por esses objetos como se fossem belas mulheres. Isso os fez esquecer a beleza da floresta. Pensaram: somos mesmo o povo da mercadoria. Podemos ficar cada vez mais numerosos sem nunca passar necessidade. Por quererem possuir todas as mercadorias, foram tomados de um desejo desmedido. Seu pensamento se enfumaçou e foi invadido pela noite. Foi com essas palavras da mercadoria que os brancos se puseram a cortar todas as árvores, maltratar a terra e sujar os rios. Começaram onde moravam seus antepassados. Hoje, já não resta quase nada de floresta em sua terra doente, e não podem mais beber a água de seus rios. Agora, querem fazer a mesma coisa na nossa terra. Essas críticas se aplicam a todas as cosmovisões aquisitivas, eurocêntricas ou não. A doença do dinheiro não é privilégio apenas dos brancos, pois acomete também os povos colonizados e cooptados. Entretanto, felizmente, existem recursos imateriais abundantes de matrizes africana, asiática, melanésia, polinésia e mesmo europeia para sustentar a força vital da cultura humana. Um exemplo vem da mitologia dos orixás. Oxalá tinha um filho chamado Dinheiro, prepotente e abusado que se achava mais poderoso que o pai. Contando vantagem, proclamou ser tão destemido que era capaz de capturar até a morte. Depois de enganá-la e aprisioná-la com uma rede, Dinheiro foi se exibir para seu pai. Mas Oxalá o recebeu furioso. Ah, tu que és capaz de causar todo o bem e todo o mal, agora te atreves a trazer à minha casa a própria morte só para dar provas de tua força? Vai-te embora daqui com tua conquista, filho destemperado. Dinheiro que carrega a morte nunca será boa coisa, mesmo que tudo possa comprar e possuir. E assim, Oxalá expulsou o dinheiro de sua casa. Precisamos lançar mão de todos os recursos existentes para contar a nossa história completa, que inclui todas as narrativas dominantes e suas contranarrativas correspondentes, aquelas feitas pelos oprimidos e por isso mesmo abafadas ou apagadas do registro histórico. É preciso amplificar tais vozes de forma proporcional à sua fragilidade. A verdadeira história humana só pode ser entendida como a soma ponderada das narrativas de presas e predadores, com ressonância maior para as vozes das presas e menor para as vozes dos predadores. Essa forma de equilibrar as narrativas resgata uma possível tradição paleolítica
sugerida por pinturas rupestres encontradas em cavernas, em que locais de boa acústica são selecionados para representar presas e de má acústica para representar predadores. A verdadeira história humana é a história de todos. Uma compreensão detalhada do percurso de nossos ancestrais hominídeos para fora da África exige compreender de que modo seus genes fluíram entre as diferentes populações que migraram em múltiplas direções e como foram preservadas, transformadas e disseminadas suas línguas, seus hábitos e suas cosmovisões. É preciso entender todas as perspectivas envolvidas nesse percurso sem cair no equívoco de mirar apenas um ponto de vista. A escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie escreveu um pequeno e precioso livro sobre os perigos da história única. É impossível falar sobre a história única sem falar sobre poder. Existe uma palavra em Igbo na qual sempre penso quando considero as estruturas de poder no mundo. Nkali é um substantivo que, em tradução livre, quer dizer ser maior do que o outro. Assim como o mundo econômico e político, as histórias também são definidas pelo princípio de Nkali. Como elas são contadas, quem as conta, quando são contadas e quantas são contadas depende de muito poder. A contrapelo das relações de poder em que uma perspectiva se impõe a outras, os valores que mais interessa resgatar em todas as nossas vertentes culturais dizem respeito ao amor, àquilo que a psicóloga estadunidense Carol Gilligan chamou de ética do cuidado. A espécie humana se caracteriza pela dicotomia entre o cuidado com pessoas consideradas do círculo íntimo e a competição com aqueles considerados excluídos desse círculo por seu gênero, sua orientação sexual, sua raça, sua cultura, sua religião ou sua casta. Desde o Paleolítico Superior, existem evidências de que nossos ancestrais desenvolveram uma sofisticada ética do cuidado, baseada nos valores da atenção, da responsabilidade, da comunicação, da responsividade, da competência, da confiança, do respeito, da solidariedade e da pluralidade. Nossa ancestralidade é violenta, mas certamente é também amorosa, altruísta e capaz de esmerados cuidados parentais. A enorme capacidade humana de proteger os de dentro e combater os de fora fez de nós uma espécie híbrida de amor e ódio. Para a família, tudo. Para os desconhecidos, a lei da selva. Essa dicotomia tem bases evolutivas e biológicas antigas, como o papel do hormônio ocitocina na produção de comportamentos de medo ou de amor, dependendo do contexto social. Felizmente, somos bons em fazer amigos. Nosso comportamento intergrupal é muito mais flexível do que o dos chimpanzés e outros primatas no que se refere a estranhos. Somos capazes de interagir com desconhecidos de várias maneiras diferentes, sem usar violência, num diapasão que vai da formalidade impessoal até o início de uma grande amizade. Essa facilidade de sociabilização deve ter desempenhado um papel fundamental no espalhamento geográfico e genético de nossa linhagem sapiens. Como é possível não ensinar nas escolas que somos o resultado da mistura de muitas subespécies distintas de seres humanos, o que fez de todos nós seres altamente híbridos? Que se desconheça em Eduana, sacerdotisa mesopotâmica de contribuição essencial para a literatura, primeira pessoa a se constituir autora de um texto? Que escolas e universidades europeias continuem a celebrar Cristóvão Colombo sem colocar em perspectiva seu papel pioneiro
no genocídio persistente dos povos originários? Que nas escolas dos países americanos não se aprenda sobre o almirante chinês Zheng He, que navegou grande parte do planeta meio século antes da conquista do Cabo das Tormentas por navegantes portugueses? Que a filósofa e matemática Hipátia de Alexandria tenha sido apedrejada por cristãos a mando de um homem que depois seria canonizado como São Cirilo? Que se ignore que a Inquisição Católica queimou na fogueira dezenas de milhares de pessoas, entre elas gente condenada por crimes associados à orientação sexual? Que não se fale que bandeirantes paulistas, liderados pelo impiedoso português Raposo Tavares, promoveram uma gigantesca matança de indígenas, com especial desgraça dos guaranis? Que se ignore que a descoberta da dupla hélice do DNA por James Watson e Francis Crick foi realizada com base em dados roubados de uma colega química, Rosalind Franklin, que morreu de câncer poucos anos depois de ver os ladrões publicarem a descoberta sem mencioná-la? Que se aceite que Alan Turing, genial matemático responsável por quebrar os códigos secretos dos nazistas e assim salvar o Reino Unido na Segunda Guerra Mundial, tenha sido preso por ser gay, obrigado à castração química e levado ao suicídio? Precisamos passar nossa história e pré-história a limpo, desamordaçando e ressuscitando as narrativas das presas, aquelas pessoas cujo corpo, cuja força ou cuja mente foram devorados pelos humanos predadores. Por isso mesmo, é urgente reconhecer a centralidade das contribuições femininas na produção da cultura humana. Nas palavras de David Graeber e David Wengrow, em quase todos os lugares, colher plantas silvestres e transformá-las em alimentos, remédios e estruturas complexas, como cestos ou roupas, é uma atividade feminina e pode ser classificada como feminina mesmo quando exercida por homens. Não é um universal antropológico, mas é o mais próximo disso que se pode esperar. Por conhecimento baseado nas plantas, não nos referimos apenas a novas formas de trabalhar com a flora silvestre para produzir alimentos, especiarias, remédios, pigmentos ou venenos. Referimos-nos também ao desenvolvimento de atividades e ofícios baseados em fibras e às formas de conhecimento mais abstrato sobre as propriedades do tempo, do espaço e das estruturas que tais atividades e ofícios tendem a gerar. Muito provavelmente, a produção de tecidos, cestos, redes, esteiras e cordames sempre se desenvolveu em paralelo com o cultivo de plantas comestíveis, o que também implica o desenvolvimento de conhecimentos matemáticos e geométricos que estão literalmente entrelaçados com a prática desses ofícios. Mas o barro também era usado nas mesmas épocas e nos mesmos lugares para moldar literalmente relações de tipos totalmente diversos, entre homens e mulheres, pessoas e animais. As pessoas começaram empregando as suas qualidades plásticas para resolver problemas mentais, fazendo pequenas peças geométricas que muitos veem como precursoras diretas de sistemas posteriores de notação matemática. Os arqueólogos encontraram esses minúsculos instrumentos numéricos diretamente associados a estatuetas de animais de rebanho e mulheres de corpo inteiro. Vistas dessa forma, as origens do cultivo começam a se afigurar não tanto uma transição econômica, mas sim uma revolução dos meios de comunicação, que era também uma revolução social, abrangendo tudo, da horticultura à agricultura, da matemática à termodinâmica, da religião à remodelação dos papéis de gênero. E,
Embora não possamos saber com certeza quem estava fazendo o que nesse admirável mundo novo, é mais do que claro que o trabalho e o conhecimento das mulheres tiveram um papel central na sua criação. Também precisamos entender de que forma tais papéis se alternam em nosso percurso histórico. O pêndulo da história não para de oscilar. No conflito entre Palestina e Israel, ambos os lados preservam e propagam narrativas que lhes atribuem direitos territoriais ancestrais. Em 586 a.C., Nabucodonosor II da Babilônia sitiou Jerusalém, destruiu o primeiro templo de Salomão e escravizou os judeus. Em 70 depois de Cristo, as tropas romanas do general e depois imperador Tito cercaram e devastaram Jerusalém, matando entre 100 mil e 1 milhão de pessoas. No segundo templo de Salomão, só restou o Muro das Lamentações. O regime nazista exterminou cerca de 6 milhões de judeus. Há décadas, Israel mantém os palestinos cercados, humilhados e em retrocesso territorial. Há mesmo muito que lamentar. Crueldade semelhante aconteceu no Iêmen, onde a Arábia Saudita financia desde 2014 uma guerra devastadora que colocou 2 milhões de crianças em estado de desnutrição profunda. Em 26 de outubro de 2018, após um longo período de torpor e vômitos, a menina Amal Hussein morreu num campo de refugiados a poucos quilômetros do hospital da ONU. A família não tinha recursos para levá-la até lá. A foto de seu corpo esquálido correu o planeta. Sua mãe, Mariam Ali, declarou: "Meu coração está despedaçado." Amal estava sempre sorrindo. Agora estou preocupada com meu outro filho. Amal tinha 7 anos. A violência contra adolescentes e crianças é incessante. Aos 15 anos, a corajosa ativista digital Malala Yousafzai começava a se tornar internacionalmente conhecida por seu blog em defesa da educação gratuita para mulheres paquistanesas. Um dia, voltando da escola, foi emboscada dentro de um ônibus escolar por um homem desconhecido. Tratava-se de um talibã, fundamentalista islâmico, contrário à educação formal das mulheres. O homem barbudo perguntou seu nome e em seguida disparou vários tiros a queima-roupa. 2 outras meninas foram atingidas nas mãos e nos ombros enquanto Malala recebeu um tiro na têmpora esquerda. A bala entrou pela cabeça, saiu do outro lado e foi se alojar no ombro. O projétil destruiu parte do seu crânio, lacerou um olho, o nervo facial, um tímpano e as articulações da mandíbula da jovem. Por sorte, o cérebro não sofreu danos importantes. Após cuidados médicos excelentes no Paquistão e no Reino Unido, Malala sobreviveu à tentativa de assassinato para narrar e lutar. A frágil menina se transformou num obstinado ícone global da igualdade de direitos entre mulheres e homens. Regressou com energia redobrada ao debate de ideias e 2 anos depois se tornou a pessoa mais jovem a receber um prêmio Nobel. Nesse caso, da paz. Sobrevivência e empoderamento das vítimas são a suprema resistência à violência. A história redentora de Malala contrasta com a tragédia desesperadora e cotidiana das inúmeras infâncias interrompidas nas favelas do planeta. Aos 8 anos, no complexo de favelas do Alemão, ao regressar da escola com sua mãe, a estudante negra Agatha Félix foi baleada por um soldado da polícia militar. A menina foi alvejada pelas costas e chegou a ser socorrida, mas morreu horas depois de ser admitida no hospital, deixando para sempre atônita mais uma mãe preta. Um ano depois, outras 28 crianças haviam sido baleadas nas favelas do Rio de Janeiro, quase todas negras. 8 morreram. A justificativa policial é quase sempre a mesma: guerra às drogas. Em São Paulo não é diferente. Menos de 3 meses depois do assassinato de Agatha, numa madrugada de sábado para domingo, com a justificativa de perseguir traficantes armados,
A polícia militar invadiu um baile funk na favela de Paraisópolis e encurralou 5.000 jovens com violência indiscriminada. Na correria e com os espancamentos que se seguiram, 9 jovens morreram e dezenas saíram feridos. As vítimas eram todas pretas, pardas e seus algozes também. Nos versos da escritora Conceição Evaristo, a voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio. Ecoou lamentos de uma infância perdida. A guerra às drogas é uma máquina racista de destruição de infâncias e adolescências negras que atua através da estigmatização, do encarceramento, da tortura e da execução, como foi no passado a escravização de indígenas e africanos. Nas palavras do economista Mário Teodoro, o racismo opera no seio das instituições de segurança pública e judiciárias em suas diversas fases e ações, que faz com que a violência e a falta de justiça assumam um papel central no funcionamento da sociedade desigual. A polícia que vai à favela é também uma polícia política, um braço do Estado que está ali unicamente para a tarefa de repressão. Mas uma repressão que é fundamentalmente política e cuja violência é muitas vezes letal e não aceita divergências. Elucida Emicida. Meus heróis também morreram de overdose, de violência, sob coturnos de quem dita decência. Em meio a tanta desdita, quem destino nos fita? Na língua iorubá, falada na Nigéria, no Benin e no Togo, a palavra Odu significa destino e corresponde a padrões formados por búzios ou nozes, utilizados no oráculo de Ifá e em outras práticas divinatórias. Na religião tradicional iorubá e nas múltiplas vertentes praticadas em diversos países da América, existem 16 Odu maiores que se combinam num total de 240 Odus menores. Nessas religiões, acredita-se que o conjunto desses padrões compreende todas as possibilidades necessárias para expressar qualquer situação específica da vida. Um conceito muito semelhante aparece no I Ching. Nesse livro chinês, cujas origens remontam a 3.000 anos atrás, 64 hexagramas maiores descrevem as principais possibilidades de mudança. As variações em cada uma das 6 linhas que compõem os hexagramas correspondem a centenas e até milhares de variações específicas, dependendo de como são consideradas tais mudanças. No oráculo de Ifá, Etaogundá é um Odu representado por 3 conchas abertas e 13 fechadas. Segundo Agenor Miranda Rocha, importante babalorixá do candomblé nascido em Angola em 1907, criado em Salvador e falecido no Rio de Janeiro em 2004, esse Odu se expressa pela história de um senhor de grande prosperidade que decaiu até a completa miséria e então se embrenhou no mato com uma corda a fim de se enforcar. Entretanto, quando estava prestes a cometer o ato, teve sua atenção chamada por um pobre leproso que se esforçava para equilibrar um jarro de água na cabeça. Ao imaginar a dificuldade enfrentada pelo homem e compartilhar a sua dor, sentiu o alento de ainda ter saúde. Desistiu do suicídio, dando graças a Deus, regressou para casa e retomou sua vida com entusiasmo. Algum tempo depois, seu pai faleceu e ele se tornou rei. Lembrou-se então do homem leproso e mandou chamá-lo para partilhar com ele suas riquezas. Esse Odu se aplica ao estado atual de nosso planeta, pois ele esclarece que, numa situação difícil, marcada por prejuízos e com grande chance de péssimas consequências futuras, é preciso saber se colocar no lugar do outro para encontrar a motivação de seguir vivo. Somente agindo com empatia, prudência e bondade poderemos superar as nossas agruras. O 8º hexagrama do I Ching, Bi,
que significa em chinês união ou solidariedade, também provê orientação sobre como proceder diante de riscos iminentes para a coletividade. A sequência do hexagrama diz que em uma multidão é preciso haver um vínculo de união. Assim, depois da multidão, vem a união. Bi é formado pelos trigramas água em cima, terra embaixo e tem como decisão as seguintes palavras de alerta: buscando a união, boa fortuna, examine a adivinhação. Sublimemente perseverante, persistente e reto. Nenhuma culpa. Facções agitadas a caminho. Atrasar-se, infortúnio. Quando uma situação é urgente, apressar-se é fundamental. Segundo o mestre taoísta Alfred Huang, esse hexagrama expõe a importância de ser amoroso e carinhoso em uma união. As pessoas que vivem juntas precisam amar e se importar umas com as outras. Em nossa vida cotidiana, nada é mais nocivo que os conflitos sucessivos, e nada é mais auspicioso que os relacionamentos harmoniosos. Bi expressa com nitidez a importância de não cultivar relações tóxicas em qualquer esfera. Não podemos mudar o passado. É impossível retroceder a mortandade de povos em todo o planeta. Não podemos reverter o massacre dos cátaros pelos cruzados albigenses, nem abolir o bombardeio arrasador de Calicut por Vasco da Gama. Assim como não dá para anular o morticínio e o banzo da diáspora forçada dos 12 milhões de africanos escravizados nas Américas. Não podemos desfazer os campos de concentração nazistas que torturaram e mataram milhões de judeus, comunistas, anarquistas, artistas, gays, pacientes psiquiátricos, usuários de drogas e ciganos. Nem fazer retroceder as bombas de Hiroshima e Nagasaki, que no intervalo de 3 dias calcinaram mais de 200 mil crianças, adultos e idosos. O passado não pode ser mudado e, quando alterado, serve para fraudar o futuro. O que podemos e precisamos fazer quanto às atrocidades do passado é conhecê-las e debatê-las profundamente, para que nunca mais venham a acontecer. O passado precisa ser preservado em todos os detalhes possíveis para que sempre lembremos dele, pois é do seu aprendizado que vem a nossa adaptação ao futuro. Para nos adaptarmos melhor, precisamos reconhecer que os saberes não se sobrepõem uns aos outros, pois são entidades diversas do vastíssimo ecossistema mental de nossa espécie. Aprendemos sobre o mundo fazendo observações empíricas e formando modelos de como as coisas funcionam. E isso vale tanto para o xamã quanto para o cientista, tanto para a escritora quanto para a diarista. Dois fenômenos aparentemente ligados por um vínculo causal são explicados pela existência de uma metáfora e de uma medida sensorial. Na medicina ocidental, que se tornou hegemônica em todo o mundo, por exemplo, a febre é considerada um dos vários sintomas de processo inflamatório que pode ter origens diversas, não sendo em geral a causa da doença, mas sua consequência. Para explicar a febre, entraram em cena diversos modelos mentais do funcionamento integrado de órgãos e células, atravessando múltiplos níveis de explicação em diferentes escalas espaciais e temporais. Entre os Yanomamis, por outro lado, acredita-se que as crianças que morrem de febre são presas do espírito Sol, Motokahari, que as enrola no algodão quente que sua mulher fia para então devorá-las. O calor do sol metaforiza o superaquecimento do corpo, criando um modelo de como o adoecimento acontece e evidenciando a necessidade de interromper a febre para evitar a morte. O aumento de temperatura medido pelo pajé ou pela enfermeira é um sinal de que, em ambos os casos, há o agravamento da doença.
mas as metáforas que embasam as explicações da febre são bastante diferentes dependendo da cultura de referência. Cientistas normalmente gostam de pensar que não lidam com metáforas, e sim com fatos e objetos reais, mas basta um pouco de reflexão para perceber os limites desse raciocínio. É impossível descrever alguma coisa do mundo em si mesma. É sempre necessário fazer referência ao que a integra, ou ao que ela integra, ou ao que se parece com ela. A metáfora e outras figuras de linguagem são inevitáveis em qualquer nível ou aspecto da realidade que se tente descrever. Vejamos alguns exemplos. A célula ciliar da cóclea humana, órgão receptor das ondas sonoras em nosso ouvido interno, sinaliza a existência ou não de sons por meio de uma especialização celular que funciona como uma mola. O coração funciona como uma bomba de sangue. O cérebro funciona como uma rede de computadores. O buraco negro no centro da Via Láctea funciona como um ralo de energia. Se avançarmos de forma gradual em direção às coisas infinitamente pequenas, de células para moléculas, átomos e partículas subatômicas, entraremos num universo de abstrações que funcionam como bolas ou ondas, mas não o são de fato, porque o real, sem metáforas, a seco e cru como é, não se dá a conhecer, nunca, jamais. É por tudo isso que precisamos ter o máximo respeito com todas as metáforas. Os usos do curare e do timbó são saberes tradicionais cultivados por povos amazônicos tão distintos como os jivaros na fronteira Equador-Peru, os caxinauás na fronteira Brasil-Peru e os Yanomamis na fronteira Brasil-Venezuela. Inúmeras gerações desses povos descobriram e desenvolveram o uso de certas espécies de plantas para matar peixes e caçar animais terrestres ou voadores. Esse saber foi alicerçado em mitos que explicam a origem dessas práticas, como a história Yanomami sobre a entidade Porê-Patari, que teria originado a pesca com o timbó e a caça com o curare nas setas. Foram narrativas assim que preservaram e ampliaram o conhecimento ancestral sobre causa planta e efeito paralisia muscular, morte por parada respiratória. Sem essa construção do saber, como teria sido possível para a médica e cientista escocesa Mary Walker descobrir nos anos 1930 que o curare paralisa músculos e mimetiza os sintomas de fraqueza muscular da doença miastenia graves? Sem os saberes tradicionais, como teria Mary conseguido descobrir que a fisostigmina, um antídoto natural do curare, originalmente usado como veneno pelo povo Efik do sudeste da Nigéria, recupera de forma transitória os pacientes de miastenia graves? Para além da inovação clínica, essa confluência de saberes tradicionais e científicos acabou revelando o papel essencial da acetilcolina no controle neuromuscular. Como explicou muito bem o filósofo austríaco Paul Feyerabend, as descobertas científicas são produto da libertação do pensamento e da experimentação, sem amarras conceituais. É somente da pluralidade de saberes que pode emergir uma aproximação menos ilusória do real. Ideias que hoje fazem sentido podem deixar de fazê-lo no futuro e depois vir a reconquistá-lo. Considere, por exemplo, a teoria da evolução formulada no início do século XIX pelo biólogo francês Jean-Baptiste de Lamarck, baseada na ideia de que mudanças dos indivíduos causadas por fatores ambientais podem se perpetuar pelas gerações seguintes. A teoria de Lamarck teve enorme influência sobre Darwin, mas esse, afinal, a sobrepujou com sua própria teoria da evolução, baseada na seleção natural de mutações espontâneas em estruturas hipotéticas que hoje sabemos serem as moléculas de DNA que compõem os genes.
Por quase 2 séculos, Lamarck foi tratado com desprezo e mesmo com chacota nas disciplinas biomédicas até que, no final do século XX, começou a ficar claro que o ambiente de fato afeta níveis de expressão gênica que pode ser transmitida de forma hereditária, sem qualquer alteração na sequência de DNA. Nascia uma nova área da biologia, formada pela palavra genética e pelo prefixo epi, acima em grego. Alterações epigenéticas ligadas ao estresse parecem participar da produção e da manutenção transgeracional de traumas. Se não é razoável afirmar que Lamarck estava certo, tampouco é possível dizer que estava errado. A realidade é bem mais complexa do que certo e errado. Ela só pode ser compreendida por intervenção de paralaxes criadas por múltiplos pontos de vista não excludentes entre si. A partir de visões induzidas pela ingestão da ayahuasca, indígenas Axaninca da Amazônia peruana acreditam em espíritos presentes em todos os seres, como serpentes para sempre entrelaçadas em metamorfose, mudando a cada instante enquanto permanecem as mesmas, ao mesmo tempo simples e duplas, longas e minúsculas. Qualquer semelhança com a molécula de DNA e suas duas fitas entrelaçadas presentes em todos os seres vivos é mero alinhamento de cosmovisões. Para o bem de nossos descendentes, é preciso proteger a diversidade na construção de metáforas de explicação do mundo. É imprescindível garantir a tolerância e a porosidade entre os saberes, a polinização cruzada entre conhecimentos, a possibilidade respeitosa de diferentes misturas com permissões conscientes e recíprocas para que as trocas de informação sejam férteis e os múltiplos sentidos, considerados em conjunto, permitam avançar o saber humano.